Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, olha aqui novamente, só que desta vez quero trazer uma palavra que é crítica, é uma palavra que ela não é tão aceita, mas em uma certa parte daquelas pessoas que não acreditam, que são os pós-tribulacionistas, mas os pré-tribulacionistas acreditam nessa palavra sobre a questão do arrebatamento antes da grande tribulação. Então vou trazer essa mensagem. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Bom, está escrito assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A palavra dormir é o eufemismo da morte. É uma forma de dizer que uma pessoa morreu carinhosamente, dizendo que ela dormiu. Então entenda que o apóstolo Paulo responde o pânico, o terror, o trauma que os irmãos estavam vivendo por causa de supostos cristãos que estavam no meio deles, dizendo que já não havia mais ressurreição e não tinha mais esperança. Então Paulo diz: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, dos que morreram. Porque ele disse: assim como Cristo ressuscitou, também vai se manifestar com eles. Então Paulo responde isso. No versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que é continuando a oração no sentido do arrebatamento. Ele vai dizer: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Novamente, eufemismo, né? Os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui ele está respondendo: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós estamos cientes de que aqueles que morreram em Cristo já estão com Cristo. Aí você pode dizer: mas por que eles estão com Cristo e vão ressuscitar? Porque eles estão em espírito. E o que vai ressuscitar é o corpo, mas não é o corpo físico do pecado. É o corpo glorificado, assim como Cristo também tem um corpo glorificado. E esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para estar nas nuvens, esperando os que irão também no arrebatamento com o corpo glorificado. É isso que temos que entender. Versículo 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Se é uma palavra de consolo, não é uma palavra de pânico, de terror, de assombro. É uma palavra de consolo, de confiança naquilo que vai acontecer. Então o apóstolo Paulo responde aos irmãos daquela crise emocional que eles estão vivendo por meio do pânico da pregação dos supostos cristãos, que está influenciando as pessoas a acreditarem que não há mais ressurreição. E Paulo diz: eles ressuscitarão com Cristo, ou seja, está se tratando do corpo, não do espírito. O espírito não morre. O que morreu foi o corpo pecaminoso, ele é danificado, ele se dissolve. Porém, o corpo que aquelas pessoas irão receber é o corpo glorificado, assim como aqueles que irão no arrebatamento. E note que nós se encontraremos juntos nas nuvens. Ainda não estamos com Cristo. Nas nuvens com o corpo glorificado. Para quê? Para batermos continência para o nosso general e se encontrar com ele nos ares. Esta é a mensagem. Esta é a palavra. Agora, no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala assim, a partir do versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Por que não temos necessidade? Por que Paulo estava dizendo que não tinha necessidade de escrever sobre a questão dos tempos e das estações, que é a questão do final, do juízo? Por quê?
porque as pessoas não iriam passar por aquilo. Os que vão ser arrebatados não irão passar por essa situação, pela grande tribulação, pelo juízo, pela regeneração final, não irão passar. Então não necessita, isso não é necessidade. Só é necessidade quando as pessoas vão aderir, vão conquistar ou vão viver aquilo ali. Amém? Então no versículo 2 ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem de que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E esse dia do Senhor não é o arrebatamento. Esse dia do Senhor já é para ele vir com a igreja. Entende? Então, por isso que ele virá como o ladrão, né? Como um ladrão. Não é como um ladrão no sentido de uma pessoa que rouba, pessoas por aí que fazem furtos, não. É o ladrão, é um ladrão específico. E nós sabemos que há uma tradição judaica de que o sumo sacerdote, quando trocava o turno do sacerdote, ele ia observar quando era na virada da noite. Então, quando ele chegava lá, via aquele sacerdote dormindo, porque muitas das vezes ele acendia o fogo, deixava lá tudo aceso e ia dormir. Então, quando ele dormia, o sumo sacerdote vinha, tirava todas as coisas ali que não pudesse matá-lo, mas para envergonhar, colocava fogo nas suas vestes. E aí ele corria, tirava a roupa e saía nu, envergonhado. E aquela palavra era dita como ladrão, no sentido daqui, da primeira carta de Tessalonicenses, que Paulo escreve. E eu quero dizer bem claro para vocês que isso é apenas uma tradição, não estou dizendo que isso é verídico, mas eu quero dizer para você que, se você notar no versículo 2, vai dizer assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia, artigo definido, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Ou seja, esse ladrão é específico, não é qualquer ladrão. Entende? Então eu quero que você entenda isso. Agora vamos lá. Versículo 3 diz: assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem que não escaparão? Aqueles que ficarem, não vão escapar daquela situação. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Nós quem? Vós quem? Os que serão arrebatados. Paulo falando, vós não estarão em trevas, ou seja, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Os irmãos que estavam perturbados com a mensagem que eu falei. Então, ele disse: para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Agora mudou a expressão da palavra, não é mais o ladrão, como um ladrão. Ou seja, aquele dia não surpreenda como um ladrão. Aí vai dizer: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Agora ele se coloca na terceira pessoa do plural, dizendo nós. Não é vós, não é eles, é nós. Agora ele está se colocando, acreditando que vai acontecer no tempo dele. Ele diz: nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, ou seja, no sentido da incredulidade, agora que não é mais o eufemismo. Aqui o sentido agora de não durmamos é não negligenciamos, não desacreditamos, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ter a palavra, ter a esperança, sempre está nessa mesma base, para que nós possamos estar acordados, espertos. Versículo 7: porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Falando de trevas, dos que não têm entendimento, dos que acreditam que a grande tribulação, o arrebatamento será depois da grande tribulação. Ele vai dizer no versículo 8: mas nós que somos do dia, nós, a terceira pessoa do plural, Paulo se colocando, dizendo: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Capacete na cabeça, esperança da salvação. Ou seja, ele diz também
Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Nós somos salvos, nós não concluímos ainda a salvação, porque poderemos pecar e perder a salvação se continuarmos debilitados no pecado. Porém, se se arrependermos, nós estaremos sempre de pé, esperando o Senhor. Versículo 9, eu concluo aqui, versículo 9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Ira de quê? Ira, aquilo que vai ser despejado por causa dos filhos da desobediência, mas para aquisição, para adquirir a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a mensagem, é a palavra. Eu vou dar continuidade, apenas aqui eu estou na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalônicos, no capítulo 4 e capítulo 5. Agora, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 17, nós vamos ler. Eu estou explicando sobre a questão do arrebatamento só aos Tessalonicenses, que Paulo escreveu. Claro que eu poderia trazer mais bases, mas eu quero que você entenda, eu acredito que vai ser bom para você. Versículo 1 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, essa vinda, essa reunião, esse é um arrebatamento. É diferente daquela vinda do Senhor que virá para os que estão em trevas, aonde está lá no capítulo 5 da primeira carta. Versículo 2 do capítulo 2 diz: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, por causa das doutrinas que estavam sendo pregadas lá, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele disse: espera ainda, não está perto ainda não. Paulo começou a entender que não estava perto ainda o arrebatamento, porque ele vai dizer por que ainda não estava perto, porque alguma coisa ainda não tinha acontecido. Então Paulo já estava percebendo, isso é revelação. Mas preste bem atenção, que o apóstolo Paulo diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Porque naquela época acontecia muito disso, de pessoas escrever cartas dizendo no nome de Paulo, no nome de Pedro, no nome dos apóstolos, para denegrir o evangelho, para corromper o evangelho. Então eles deixavam isso já avisado para que eles pudessem entender. Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, né? Sabemos o que é apostasia, né? Nós sabemos que é a apostasia, a rebelião, né? A rebeldia contra a fé. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, primeiro apostasia, e se manifestará o homem do pecado, que nós chamamos de anticristo, que vai ser chamado em Apocalipse de anticristo. Aqui é chamado o homem do pecado. Paulo chama ele o homem do pecado. Agora veja o que é que Paulo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, né? A fé esquecida, a fé enterrada. Ou seja, a pessoa acreditava e agora não acredita mais. Muitas pessoas vão se afastar dessa fé. E ele diz: e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Ele é o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essas serão as funções do anticristo. Querendo ser Deus, parecer com Deus, vai sentar no trono de Deus, que é lá em Jerusalém. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia lá na primeira carta, que já avisava, quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo, ao seu próprio tempo, seja manifestado. Ou seja, existe uma coisa
que está impedindo de que o anticristo, né? O que impede o anticristo se manifestar tem que ser o evento da apostasia. Mas antes do evento da apostasia tem que haver o arrebatamento. Ou seja, e o que é que impede, digamos no grosso modo? A igreja com o Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo será derramado nos homens depois, mas a igreja que tem o Espírito Santo, quando a igreja que tem o Espírito Santo sobe, então o Espírito Santo será derramado em outras pessoas, que é os 144 mil que vão anunciar o evangelho do reino, mas, deixando bem claro, não serão igreja, a igreja é os que são arrebatados, amém? Versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, tem que ser tirado para que tudo isso aconteça. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que está escrito lá em Apocalipse capítulo 19, quando ele vem com a igreja para destruir na Palestina o anticristo e todo o exército do anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O evangelho da graça, que é o amor da verdade. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Por essa razão, Deus envia a operação do erro para que essas pessoas que se transformaram em incrédulos, que não acreditam no arrebatamento, que não acreditam no Senhor, que não esperam por Ele, sejam enganados e se percam. Se percam no sentido de não ser arrebatados. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Se vão acreditar na mentira, ficam. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, isso não está falando praticamente das pessoas que estão no mundo. Porque quem está no mundo, irmão, nós já sabemos que eles vivem no erro, eles não têm luz, eles estão em trevas. Mas aqui está falando de dois grupos diferenciados. Um que prega a verdade e outro que prega a mentira. Um que diz que vai acontecer e outro que diz que não vai acontecer. Mentira por quê? Porque eles estão enganados. A operação do erro veio até eles, mobilizaram eles, prenderam eles e eles estão fixados. Por isso não vão subir. Não estou dizendo que eles não serão salvos. Vai haver um tempo para eles. Para que sejam julgados, versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, ou seja, a tradição do que eles ensinaram, os apóstolos ensinaram. Hoje se prega muita coisa, menos as tradições, a doutrina dos apóstolos, o evangelho de Cristo. Versículo 16, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Cristo em Deus nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console, ele diz, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Irmãos, se haverá uma consolação, é porque não tem perturbação de mente. Não esperamos pela grande tribulação, nem tampouco pelo anticristo. Esperamos pelo nosso Senhor que vem nos salvar, arrebatando e ressuscitando com o corpo glorificado aqueles que dormem nele, que estão nele. Se encontraremos nas nuvens.
iremos se encontrar com o Senhor nos ares. Que esta palavra venha surtir o efeito no teu coração. Abra teus olhos. Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja.